Olá, meu povo, boa noite. Estamos chegando por aqui para mais uma live nesta terça-feira, hoje, dia 26 de maio, um maio atípico, né? Porque estamos ainda, não sei se amargando ou aprendendo, tentando conviver com essa tal Covid-19, que a gente possa continuar na esperança. Hoje a nossa live vai ser especial porque nós vamos conversar com um cara muito simpático, filho de Oricuri, inclusive, Franz, que participa. E hoje, Tiago Magalhães, boa noite, amigo. A vocês, Rejane Lopes, deixa eu assinando aqui. Boa noite, Franz. Boa noite, Ed. Tudo bem? Deixa eu organizar aqui também a câmera e acho que foi. Muito bem. Tudo bem com você, Franz? Tudo bem, querido, e com você? Boa noite. Boa noite, tudo em paz. Bem-vindo à nossa Frio, né? Aqui tá live. um frio louco. Tá frio, é? Aqui tá um frio, eu tive que pegar uma blusa de última hora, assim. Falei, não vou conseguir fazer sem a blusa. Tá frio demais aqui. Fique à vontade, viu? A casa é sua. Não tenho medo de Opa, comer muito de casa, obrigado, né? Ed. Tenho medo Sim, sim, Pois é, claro. então você é de casa também. Boa noite, Tiago, está aqui conosco. Minha gente, hoje, nessa live, nós vamos estar conversando com o Franz. Franz é ator, já participou, é filho de Oricuri, mas tem uma história com o Peão do Araripe. Poucas pessoas que vão acompanhar talvez saibam dessa história. E Franz hoje está no cenário nacional. Então, ele vai falar um pouquinho dessa experiência e também sobre essa questão do Covid-19, que, assim como nós da imprensa tem sofrido, acredito que a classe artística também vem sofrendo muito. A Terezinha está aqui, ó. Muito, Boa é. noite, saudades de você, Franz. Ai, minha primusca, Terezinha, saudades. Nós vamos interagindo aqui com quem está nos assistindo. Com as Franz, pessoas, com certeza, me vamos fale sim. como você está. Olha, Ed, estou bem na medida do possível, digamos, né? Tô dentro de casa, tô de quarentena já faz 60 dias. Estou fazendo algumas atividades, poucas dentro de casa. O nosso setor do teatro e do cinema, que são dois setores que eu atuo mais diretamente, parou total, né? Eu costumo dizer para alguns colegas que a gente foi dormir todo mundo contratado, todo mundo com projetos em andamento, estreias previstas, e a gente acordou assim, com uma quarentena que ninguém podia fazer nada, né? E o nosso setor, ele é o primeiro a fechar e ele é o último a retornar diante dessa crise de saúde pública que a gente está vivendo, né? É verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, mas nos fala aí, essa sua estadia, Pode falar. essa sua estadia aqui em Auricuri, você teve uma experiência no grupo teatral Tião do Araripe, né? A gente faz até uma referência aos jovens que Sim. hoje estão nesta luta ainda aqui na região. Um dos grandes destaques desse grupo teatral Tião do Araripe ainda é a questão da Paixão de Cristo na Semana Santa. Mas, Uhum. além disto, tem uma descoberta artística. Fala aí sobre essa questão da sua passagem pelo Peão do Araripe, se foi ou não importante para a sua carreira. Tem o meu amigo aqui que está entrando, o Ed. Boa noite, Ed. Eu também chamo Ed, Edivaldo. É um amigão aqui de São Paulo. Edivaldo. Outro Ed. Olha, Ed Vieira, é o seguinte: quando eu estava ainda no colegial, eu recebi um convite para fazer parte desse grupo de teatro, era um grupo que estava se formando naquela época. Frei Dimas Marleno foi o diretor por tempo todo, praticamente. E eu fui, então, fazer parte do grupo teatral Tião do Araripe. Eu acho que foi uma grande experiência, porque eu tenho toda essa base de teatro através daquele grupo, né? Eu acho que foi ali onde eu comecei realmente a me identificar muito mais com a arte, a me identificar muito mais com essas diversas linguagens, né? Apesar de que dentro do Tião do Araripe a gente trabalhava muito nessa linguagem religiosa, então a maioria das peças tem esse vínculo religioso, né? Eu acho assim, que foi de extrema importância
importância para minha vida, passar por esse grupo, fazer parte, conhecer colegas, viajar para algumas cidades aí da região do Araripe, a gente circulou bastante com espetáculos. Dentro do que a gente chama amador, era um grupo de muita qualidade artística, de muita qualidade em questão de produção, graças, claro, a Frei Dimas, que era a pessoa que estava à frente. Então a gente já trabalhava naquela época com equipamentos assim, realmente, que a gente conseguia levar para o público um trabalho de qualidade, né? Dentro daquela situação ainda de não ter fomento, de não ter outras condições financeiras, digamos, de fazer um grande espetáculo. Ainda assim a gente conseguia, é essa leitura que eu tenho. E falar em questão financeira, sempre é difícil trabalhar com arte, né, Francis? Ed, é muito difícil, ainda mais dependendo da região que você mora, né? Eu, claro, tive que sair de Oricuri porque eu sabia já que era isso que eu queria para minha vida, então eu tive que tomar essa decisão de me mudar de cidade, de vir para São Paulo, e de chegar aqui, diferente de alguns colegas meus, e não entrar em projeto grande inicialmente, né? Eu tive que trabalhar em outros segmentos para poder segurar, para poder estudar. Eu comecei a fazer oficinas, então eu não cheguei aqui já trabalhando diretamente, né? Agora eu estou há 10 anos em São Paulo, e de 3 anos para cá é que a coisa muda de figura um pouco para mim, né? É que a coisa começa a evoluir, é que eu passo a viver de arte, a trabalhar com arte, a produzir, a fazer circuitos pelo interior de São Paulo. Então, é muito difícil, mas eu acho que você tem que ter muita paixão por por essa arte, né? Se entender dentro dessa arte, eu acho que você tem que ter muita paixão, tem que ser muito persistente, tem que ter muito foco. Eu só conheço as pessoas que deram certo, todas elas têm essas qualidades, né? Verdade. Teatro ou também TV? Você tem feito trabalhos por aí? Ed, eu tenho feito mais teatro e cinema. Televisão, eu até gostaria, estou super à disposição, não vou ser hipócrita aqui. Agora, eu tenho trabalhado muito no teatro e no cinema, né? No teatro, não sei se vou deixar você perguntar, eu já vou falando aqui, tá? Eu sou um dos integrantes da CIA Teatral Los Lobos Bobos. É uma companhia de teatro que já existe há 20 anos. Eu estou lá dentro em duas funções. Eu exerço a função de produtor executivo, então é onde entra o meu lado produtor, né? E de fazer projetos, enfim, é uma outra coisa, é uma outra linguagem dentro da arte. E também como ator. Então eu exerço duas funções lá dentro. E, paralelo a isso, recentemente eu fiz um trabalho. Na verdade, assim, tudo parou, então eu digo que eu estou fazendo ainda, né? Dentro dessa condição que tudo parou. Com o Pascoal da Conceição, não sei se as pessoas conhecem, ele fez o doutorado Abobrinha no Castelo rá né? Certamente a galera deve conhecer. E a gente fez um trabalho que é homenagem à vida e obra de Mário de Andrade, e foi lindo. A gente fez uma temporada aqui em São Paulo. E recentemente também no SESI, então é um projeto muito bacana, né? Isso é importante. Tem algumas pessoas aqui, Edivaldo, é o Ed, né? O Edivaldo. Vou Muito. tentar ler aqui também. A cultura Pode aqui ler. no nosso país é muito escassa, é verdade, viu, Edivaldo? O Brasil não investe na cultura e nesse momento de pandemia é muito importante. É uma classe que tem que ser respeitada no sentido da arte. E quando a gente fala de pandemia, já pegando aqui essa deixa do Edivaldo, a gente sempre quer um entretenimento, né? E a gente Uhum. precisa, claro, dos profissionais da arte. Fábio Souza, meu amigo Fábio Souza. Tem pergunta aqui, vamos falar de Fábio. Como foi Vamos trabalhar lá. com Luana Piovani no filme? Obrigado, Fábio, pela pergunta. Cara, você acredita que dentro das minhas andanças, assim, eu tive a oportunidade de fazer dois trabalhos com Luana Piovani, né? Eu fiz uma participação num filme, que de vez em quando a galera printa e me manda. E depois eu fiz uma série que eu acho que não saiu ainda para um canal fechado também. E a Luana Piovani, apesar dela demonstrar esse temperamento muito forte, acho que você deve acompanhar, né? Sim, sim. Muito forte, de dar muita opinião, de pôr muito pau na mesa. Ela é uma figura extremamente parceira no set, sabe? Porque imagina, a Luana Piovani é uma figura muito conhecida, fez imensas novelas, fez muito sucesso já, né? E eu tô chegando, né? Principalmente naquele momento eu tava muito chegando. Eu lembro
que eu gravei uma cena com ela, que eu acho que eu sirvo uma bebida pra ela, não sei, uma coisa assim. E fizeram o take dela, né? E ela é muito abusada, ela falou pro Marcos Baldini, é o diretor, ela olhou pro diretor e falou, não, 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 quero o close do meu amigo sim, como assim? Vou querer o close dele, pode mudar as câmeras, vamos refazer de novo a cena. Cara, eu fiquei assim, ai, claro, vamos refazer, sabe? Então, acho que foi uma das primeiras atrizes a dar uma palavra por mim dentro do set, sabe? A reconhecer esse trabalho, a reconhecer essas pessoas que estão chegando, né? Foi delicioso esse trabalho, assim, gosto muito dela. A pergunta é: quem está lá realmente são receptivos com quem está chegando? Ou a gente que está de fora imagina a coisa e de fato lá dentro não há nada de acolhimento aos novatos? Depende muito das figuras. Eu não vou dizer que é só mar de flores, é tudo lindo, não é, cara. Sabe? Tem umas figuras que te apoiam demais, que te incentivam, que te dão forças, que te dão segurança para você fazer aquela cena da melhor forma possível, que te ajudam muito. Tem outros que nem tantos, né? E eu prefiro sempre falar das figuras que me acolheram, né? Que me reconheceram, que tiveram identificação comigo ali dentro daquele trabalho, daquela cena que eu estava participando. E a Luana Piovani foi uma delas, né? Importante. Quem está chegando por aqui, Pedrina, está aqui. Ah, deixa eu aproveitar, Franz. Quem me ligou hoje, Marciano tá chegando por aí. deixa eu registrar aqui, Sandra. Edivaldo já falou. Ana Patrícia, Amorim. outra primúsica. Você Meu, lembra de cara, Amorim? deu muito cuidado no que eu vou falar hoje, que a minha família tá toda aí, entendeu? Você lembra de Regis? Primo, tá todo... Você lembra Quem de mais? Regis Moreno? Você lembra? Regis Moreno. Moreno, foi meu vizinho, lembro, Tá, claro. tá Ele bem tá aqui, trabalhando na ó. rádio ainda. Percebeu ele aqui, ó? Chegou foi cedo. Cadê mais aqui? Terezinha, nós já falamos. Enfim, quando a gente Sim. fala, vamos falar em relação, Fábio puxou um assunto interessante, essa questão do artista, da Luana Piovani, e são Uhum. artistas do cenário nacional maior, a gente fala da tela grande, né? As pessoas que já estão nesse meio há muito tempo, né? Exato. Mas há sempre grandes desafios, Franz. Hoje você já tem sua história aí, 10 anos em São Paulo, você fez tantas outras situações que levaram, os estudos em especial, que levaram a você estar Uhum. hoje merecidamente onde está. Mas é um mercado, digamos assim, muito restrito ainda, né? Você precisa suar muito para dizer que tem talento, ou você chega aí com um rostinho bonito, um olhinho bonito, um sorriso bonito e opa, as portas se abriram. Ou não é bem assim, França? Existem muitas situações nessa questão da restrição às pessoas que já estão. Eu vou ser muito sincero para você. Os trabalhos que eu conseguia fazer, é claro que alguns foram testes e depois tive que refazer esses testes, teve dessa forma, mas também foi muito pelo meu conhecimento, né? Foi muito por aquela produtora de elenco acreditar no meu trabalho e me chamar para fazer aquele trabalho, né? Uhum. Foi muito por eu conhecer aquele diretor, por eu já ter feito um outro trabalho com ele lembrar de mim e me convidar para aquele trabalho. Então, são relações. Você tem que construir relações dentro desse meio para você conseguir trabalhar e para você conseguir se manter. E uma coisa puxa a outra, assim, eu dou muitas graças assim ao universo, porque eu até falei com você mais cedo, teve uma situação que assim, é o que eu considero o meu divisor de águas, né? Eu lembro que eu estava num momento assim de muitas idas e vindas, e uma produtora de elenco entrou em contato comigo para mim fazer o stand-in do ator Petrônio Gontijo no filme Nada a Perder, que é a biografia do dono da Record. Nessa época, uma produção grande, Paris Filmes, já tinha passado vários caras lá dentro e não entendia o que era essa função de stand-in, que exatamente uma stand-in faz. E essa produtora falou, já te conheço, confio em você, pelo amor de Deus, faça esse trabalho. Eu vou te pagar, o cachê é tanto e não sei o quê. E a gente negociou e eu acabei fazendo esse trabalho. E a partir daquele momento, eu passei a ser visto por produtores, por diretores, também por uma galera de teatro, porque a galera que faz cinema também, por exemplo, o ator que faz o filme, ele também faz teatro. E então, eu passei a ser conhecido, né? Eu passei a trabalhar melhor, eu passei a ser melhor remunerado, porque até então eles queriam me contratar por merrecas, entende? Em alguns momentos eu me sujeitei, né?
porque eu precisava entrar de alguma maneira, eu precisava ver que porta é essa, entende? E eu acho que tudo é uma construção. Você vai construindo a sua história, vai conhecendo pessoas, vai criando relações e as coisas vão acontecendo. E tem artistas, tem pessoas, não é o meu caso, que acaba entrando nesse meio, nesse mercado, é claro, namorando com um, namorando com outro, isso vale para meninos e meninas, não tem muito uma regra assim. Mas não é o meu caso. Eu fui muito pelo meu conhecimento, pela confiança estabelecida entre esses outros profissionais que acaba fechando o trabalho junto, enfim, por aí vai. Bem, Marciano está dizendo aqui, ó, Marciano perguntou. lembra dele? Lembro, querido pra cacete. Se Frei Dimas estivesse vivo, estava orgulhoso, ele foi um anjo de muita gente. Procede, né? Ele foi muito. Assim, a minha amiga Lívia tá entrando aí. Lívia, vamos entrar no assunto Frei Dimas. Ed, é muito louco porque diretor é uma relação tão louca, ator-diretor, em muitos momentos até conflituosos, né? Uhum. De entendimento, de ideias e tudo mais, de discussões ali. Todo trabalho normalmente é assim, não muda muito de uma região para outra do país. Mas primeira coisa, Frei Dimas, é a gratidão por ele ter abrido espaço para mim poder começar ali a exercer a minha arte. Então eu sou muito grato a ele até hoje. Eu mudei para São Paulo. Quando eu fiquei sabendo que ele estava já no leito de morte, que ele estava muito mal, já para quem não sabe, ele já era idoso e tudo mais. Uhum. Eu gravei um vídeo junto com uma produtora que eu trabalhava na época, mandei um vídeo para ele agradecendo. E eu não sei se é seminarista, provavelmente, o rapaz que eu mandei falou que ele chorou muito quando ele viu o vídeo. Né? Eu me sentia nessa obrigação de agradecer a ele. Entende? Foi lindo esse momento, assim. O cara depois mandou assim, Franz, ele chorou muito, assim, quando ele viu o seu vídeo. Porque é muita gente que se envolve, né? De nem todo mundo permanece e tá tudo certo, né? São muitas situações, são muitas outras escolhas, né? É verdade. E a gratidão, há uma frase que diz assim: a gratidão alegra o É, coração e a alma. A gente não pode esquecer de onde exatamente. veio, né? Não Muitas podemos pessoas. esquecer de ser grato em nenhum momento. Eu acho que eu carrego muito isso comigo. Todos os dias eu agradeço muito por tudo, assim. Sou muito grato. Bem, saudade do Teodoro Araripe. Posso dizer que sim, dos colegas, da maioria. Alguns eu não tenho mais contato hoje em dia, outros eu tenho. Lívia é uma delas, assim, a gente se fala muito, porque depois ela foi estudar, se formou em jornalismo, é uma longa história, então a gente se fala direto. Mas alguns eu não tenho contatos. Eu tenho saudade, Ed, sim. Eu acho que foi um momento muito importante pra mim, sabe? Foi lindo tudo que eu vivi dentro do Tião, assim, eu tenho muito isso. Bem, hoje nosso bate-papo é com Franz, ele é ator, Franz Grange, é ator, filho de Oricuri, hoje em São Paulo, mas além de ator, também é produtor cultural. Fale um Sim. pouco sobre essa questão, o que é um produtor cultural, quais são as funções, qual a importância dele no mundo da arte. Ed, a gente é de uma geração, assim, eu faço uma analogia e discuto muito com os meus outros colegas que eu convivo aqui do meu ciclo, que é o seguinte: a gente tem uma geração muito forte acima da nossa, que Uhum. estão na TV, que estão no cinema, que chegaram lá e que permanecem, que ocupam esses lugares. Então, a minha geração de artistas aqui em Sampa, eu posso falar muito aqui porque é onde eu circulo, né? É o meu ciclo de convivências. Eu discuto muito, eu falo assim para eles: a gente precisa se produzir. Se a gente não se produzir, a gente não consegue sequer ser visto. Entende? Então, quando eu tive essa sacada de necessidade, de obrigação de se produzir, eu comecei imediatamente. Entende? É, você só entra em um projeto, de um filme ou uma peça grande de teatro, se alguém te viu em algum lugar. E as portas não estão simplesmente abertas assim, sabe? Você chega lá, bateu, entrou. Não é assim que funciona, entende? Então, eu comecei a me produzir, comecei a fazer algumas coisas, claro, com apoio de outras pessoas, de outros produtores parceiros, e logo mais eu sou convidado a fazer parte da Cia Los Lobos Bobos, e quando eu chego lá, já tinha passado vários produtores por lá, é uma companhia que tem 20 anos, assim, premiada, com um elenco assim muito conhecido, né, no cenário nacional, que estão lá dentro.
o dono chega para mim, que é o diretor-geral, e ele fala assim para mim, eu tenho um cargo para você. E eu pensava que era assistente, cara, porque quem tá chegando faz assistência, sabe? Uhum. E aí o cara falou assim para mim, eu tô precisando de um produtor executivo. E eu tenho uma formação técnica em assistente executivo, né? Então aquilo para mim foi um susto ao mesmo tempo, e na hora eu agarrei essa oportunidade. E comecei a produzir junto com ele coisas, a fazer editais, é uma coisa que você precisa entender muito. É quase que uma tese de faculdade. Você precisa defender aquele projeto para aquele edital, para que você possa ser aprovado e, consecutivamente, que venha uma verba para você poder fazer aquele projeto. Seja ele a circulação, seja ele a montagem, falando especificamente de teatro, né? Então foi uma grande oportunidade que esse cara me deu, eu poder estar dentro da companhia dele, exercendo uma função tão importante, assim, tão à frente da companhia, sabe? Uhum. Então, é muita gratidão mais uma vez falando disso. É o nome dele, eu vou citar, chama GPTan. É uma figura que veio também de baixo e conseguiu trabalhar em muitos meios de comunicação. Passou por especificamente duas televisões, né? Passou pela SBT e Globo depois. E depois ele criou a companhia dele e ele vive até hoje trabalhando dessa forma, né? Ótimo. Então, só para concluir, a nossa geração tem que se produzir, sabe? Tem que participar da peça do outro, mas também tem que fazer a sua. Tem que fazer o filme do outro cara, mas também tem que fazer o seu filme, entende? E precisa entender, a minha amiga está falando aqui, produção executiva é um exercício de paciência, não é fácil. Cara, não é fácil, sabe? A gente cria um projeto em uma semana, com o nível de estresse já subindo pela cabeça, sabe? Porque os editais, eles mudam, Ed, de uma coisa para outra. Então, eles pedem coisas que você fala, cara, como é que eles estão me pedindo isso? Mas aí você acaba, claro, criando ali uma defesa, digamos, um texto e Uhum. completando o edital, né? Tem que fazer. Tem que fazer, cara. É um trabalho de faculdade grande, assim, é um puta trampo, assim. Mas é muito legal, é muito realizador quando você passa. O principal propósito, falando especificamente, falando muito por mim, né? Poder levar uma arte de qualidade, porque as nossas contrapartidas todas a gente leva para a periferia. A gente leva para escolas dos bairros mais carentes aqui de São Paulo, da cidade, e é lindo ver aquelas crianças que nunca viram uma peça de teatro na vida, elas saem emocionadíssimas e eu me emociono junto. Se brincar, a gente sai todo mundo chorando, entendeu? Então é por isso que me motiva a sentar a bunda na cadeira, ligar o computador e escrever mesmo esse projeto para que eu possa levar alegria para essas pessoas e, mais importante, Ed, para que eu possa dar emprego a uma equipe. Entende? Tem uma equipe que trabalha com a gente, de pais e mães de família, e quando eu falo da equipe, eu falo da atriz, eu falo do iluminador, eu falo da costureira, eu falo do cara que cria a cenografia, entende? Do diretor, eu falo de uma equipe grande, assim. Então, o que mais me motiva é também poder gerar emprego, entende? É muito importante isso, é muito sério. Verdade. Em relação aos outros trabalhos, teatro e cinema, que destacas para nós? Bom, de teatro, e claro, eu destaco essa produção que a gente está trabalhando aí, chama Pescadora de Ilusão, que é pela Silos Lobos Bobos. Uhum. A gente estava com a programação agora para maio inteira e a gente adiou, a gente não sabe nem para quando. É um espetáculo lindo, é baseado na obra de Clarice Lispector, então é lindo, é infantil. Fora isso, eu estou fazendo esse trabalho com o Pascoal da Conceição, que chama Mário de Andrade Desce aos Infernos. O nome desse espetáculo é um poema do Carlos Drummond de Andrade a Mário de Andrade, assim. Então, acabou virando espetáculo, fala muito sobre Uhum. a vida e obra do Mário, e eu faço uma figura totalmente diferente de mim, entende? Quem entrar no meu Instagram vai ver, é uma figura mística, totalmente diferente do que eu sou, assim. E eu tive um curto tempo para poder criar tudo isso, mas deu tudo certo. Então, no teatro, basicamente, eu estou nesses dois projetos. Temos mais uma coisa para estrear, mas devido à pandemia, a gente está meio da produção ainda, então não vou falar ainda sobre isso, tá? No cinema, ano passado, eu fui convidado pelo André Rinstum, que é um cineasta também muito conhecido aqui em São Paulo, a fazer parte de uma série chamada Série Colônia, que vai para o Canal Brasil, acho que estreia logo mais. Já era para ter estreado, mas devido à pandemia também tudo adiou, né? E, mais uma vez, eu faço uma figura que é muito contra a minha pessoa e muito contra os meus ideais. Eu faço um policial na época da ditadura militar.
Então, eu tô do lado de lá da história, sabe? O personagem está do lado de lá. Então, foi um puta processo, eu dei uma pirada no final louca. Porque a gente estuda muito, Ed, a gente pesquisa muito para poder chegar a essas figuras que convencem, de fato, entende? Então, no final, a gente precisa dar uma desapegada, assim. Mas foi um trabalho incrível. Fala sobre o manicômio de Barbacena, e que foi uma tragédia aqui para nós no Brasil, lá em Minas Gerais. E como é na mesma época da ditadura, então eles roteirizaram que envolve, claro, a ditadura militar no meio, esse período terrível nosso aqui, também de outros países. E eu fui convidado para fazer um policial militar também, eu fiquei assustado com esse convite. Eu falei, enfim, fui estudar pra cacete em 2 semanas para poder compor a figura, para poder levar para eles. E deu muito certo, assim, eu fiquei muito feliz, né? Não é um personagem assim, tipo, fio condutor da história, né? É Uhum. uma participação especial também, né? Eu também não sei como é que eles vão editar, não vi nada ainda, mas eu fiquei muito grato ao André por esse convite. E conheci muitas figuras interessantes naquele set, foi um trabalho lindo. Faz um ano que a gente gravou, que a gente finalizou as gravações. Bem, César Luz está aqui, professor César, amigo nosso, gosto demais de César. Tá Professor César parabenizando. é o de educação física, talvez? Português. Não. Ah, de português. César é o homem da gramática. César Luz. Botar ele aqui para aparecer para tu. Esse rapaz aqui, ó, César Luz. Percebeu? Deixa eu ver se vai Aqui, aparecer. ó. Opa, tia Terezinha tá assistindo. Tia Terezinha tá assistindo, viu? Manda alô pra tia Terezinha, senão Tá, ela. tia Tereza e o Sebastião estão assistindo com a gente, feliz pela sua conquista. Gente, ó, beijão pra É, vocês, saudades. Quando eu for aí, eu vejo todo mundo. olha esse César aqui, ó. César chegou, viu? Aqui, ó, acima de Terezinha. César Luz. Hum. Enfim, é um rapaz assim Ah, sim, fantástico. sim, sim. Vi agora quem é. Vi sim. É, Vi sim. a gente deixa eu falar em Terezinha aqui. Quem me ligou Uhum. hoje à noite, já chegando à noite, foi Milton. Milton da Popular, que talvez Ai, conhece. ele falou comigo esses E dias ele também. falando assim da alegria de a gente poder estar batendo esse papo, falava de você, falava do nosso trabalho que ele Uhum. também acompanha do rádio aqui na cidade. Enfim, Uhum. e a gente percebe que algumas pessoas, Franz, lógico que o nosso trabalho tem que ter público, mas acima de tudo Sim. nós trabalhamos uma coisa assim essencial que talvez muitas pessoas não despertaram. Nós trabalhamos com o emocional das pessoas. O rádio ele Uhum. tem assim essa magia de poder eu estar aqui entre quatro paredes, só eu e o microfone, e uma cidade, sei lá quantos mil E ouvintes tá que me falando para acompanham. muita gente ao mesmo tempo, Exato. né? E quando a gente percebe assim que eu trabalho para ser famoso, às vezes eu perco essa sensibilidade. E hoje, quando o Milton me ligava, dizia: Vera, você passou aqui em frente da minha casa, eu não pude falar com você, mas lhe acompanho desde quando você chegou aqui no rádio. Aí me vem assim, um carrado de lembranças. Eu acho que é uma Uhum. sensação parecida quando você lembra hoje, na nossa conversa, do Teatro do Araripe, né? Ou seja, apesar de Uhum. termos a arte, nós não podemos perder a sensibilidade e que também Uhum. pessoas que nos acompanham têm sim a questão de gostar do trabalho, mas nós fazemos parte de alguma forma na vida dela. Sim. O Milton, foi uma figura assim muito interessante na minha vida, num período que eu trabalhei na loja Popular Móveis. Eu acho que muita gente aí da cidade deve lembrar desse momento. E o Milton também trabalhava lá, então ele me deu muita força lá dentro, né? Me ajudava muito em muitas questões. E agora ele tá de luto, ele perdeu a mãe dele. Ele ligou para mim esses dias, a gente se falou, enfim, foi aquela conversa toda. Foi uma figura muito interessante. Ao mesmo tempo que ele queria muito que eu ficasse na Popular, ele também dizia: vai atrás daquilo que você quer, uma hora você consegue, não vai ser fácil. Então é uma figura que também me impulsionou muito. Assim como o senhor Nunes Rafael, que você deve conhecer, né? Ele tem se Sim. candidatado a deputado, enfim. Então o senhor Nunes Rafael também falava muito para mim no final, ele falava assim: Franz, siga o seu sonho. Eu fiquei, porque quando eu fui pedir contas, eu falava: o que será que eles vão dizer? Porque eu ali dentro ajudava muito eles, né? Eu exercia um cargo de confiança, era muito bacana na época. E ele falou, a primeira coisa que ele falou foi assim: eu jamais poderia dizer para você não ir, vá. Então essas duas pessoas especificamente me deram muita força para mim conseguir sair de Oricuri, né? E desapegar de Oricuri não foi tarefa fácil. Não foi, assim, os primeiros 2 anos foi muito louco, assim, para desapegar daí.
mas a gente vai conseguindo. Claro, com muito carinho, lembrando muito a cidade, a gente vai conseguindo focar, porque é necessário ter foco, principalmente nessa profissão que eu escolhi, né? Você acha que a Auricuri avançou muito desde a sua saída até então nessa questão da cultura, Franz? Ou ainda deve muito a seu povo? Ed, eu entendo que é uma cidade do sertão de Pernambuco, e que certamente não tem um orçamento tão alto, que a economia não é lá em cima comparado a outras regiões, principalmente no interior de São Paulo, porque é um lugar que eu circulo muito com teatro, eu vejo como funciona, é uma outra realidade. Uhum. O que eu acho de Picuri, eu acho que assim, eu não vou nem falar desse atual secretário de Cultura, porque eu sei que ele assumiu também de um tempo para cá, não sei se deu para fazer muita coisa. Mas eu queria muito pedir para os futuros representantes, eu sei que esse ano é ano eleitoral, para esses futuros líderes possam dar uma atenção especial para a cultura na nossa cidade. Eu vi, cara, o Teatro Carlota Peixoto está fechado, né? Não tem nada acontecendo. Tem o Cine Teatro, que é privado, né? Nesse caso, eu acho que é Gilvan Coriolano que comanda, não sei, deve ser dono daquele ponto ainda. Na época era, pelo menos, eu cheguei a me apresentar lá também. Tudo fechado, a cidade não tem cultura, no meu ponto de vista. Tem uma feira livre linda, tem aquele forró na feira, tem uns eventos interessantes que acontecem. Mas não tem. A cultura está parada na nossa cidade. Eu queria muito pedir para essas pessoas que vão representar, que vão estar à frente, que possam dar uma atenção especial para a cultura. Eu queria só falar um ponto assim, sem querer gerar polêmica, sem querer ofender ninguém. Eu queria falar assim que essas pessoas precisam ter esses gestores de cultura, juntamente com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, precisam fazer um planejamento cultural durante o ano. Entende? Eu sei que a Festa de Janeiro é um evento extremamente importante. Eu amo a Festa de Janeiro. Sempre, assim, faz um tempão que eu não vou, mas eu fui muito quando eu morava aí. E eu sei que é um evento que está no calendário da cidade, que tem que acontecer. O que eu estou querendo dizer é que eu sinto que o dinheiro da cultura do ano dos 12 meses vai todo na Festa de Janeiro. Entende? Eles fazem isso em diversas gestões, não só nessa agora, mas nas outras também, e nas outras anteriores. Eles fazem muitas noites de festa, gastam toda a grana da cultura, contratam artista. Eu sei que o cachê do Gustavo Lima não é barato, Ed. Eu não sei por quanto que ele vai para aí, eu não consegui ter acesso a esses dados, a Uhum. diário do município, enfim, eu não consegui ter acesso aos números, mas eu sei que não é baixo. Então, se um cara vem na nossa cidade, querido, e leva 100 mil reais, só ele, no mínimo, acabou. Acabou o dinheiro da cultura do ano inteiro. Entende? Eu sei que o cachê de chão de aviões não é baixo. Então, assim, o dinheiro da cultura vai tudo em janeiro e assim, nós, né, e todo mundo da cidade, fica 11 meses sem cultura, sem nenhum tipo de evento. Então, realmente não sobra dinheiro para reformar o Carlota Peixoto e criar um programa cultural durante o ano ali dentro. Não sobra dinheiro para artistas bacanas. Em Ulicuri tem artista muito bacana. Júnior Baladeira é um deles. Para Júnior Baladeira poder dar uma oficina, entende? Para trazer um espetáculo de fora que tenha filho de Oricuri inserido dentro desse espetáculo, para criar projetos que possa trazer especificamente essas pessoas de bairros mais carentes para poder fazer uma oficina de teatro, para poder conviver com música, sabe? A arte é a cultura de um povo, né? A gente tem, apesar de estar morto, um vizinho muito interessante que é o Gonzaga em Exu, né? Uhum. Então tem gente que de repente nem sabe quem é Gonzaga, é preciso resgatar essa nossa cultura, é preciso que esses caras consigam pensar nesse planejamento anual e não gastar tudo em um mês só, entende? Eu sei que tem artistas que fizeram shows em Oricuri por um preço até menor, por entender a situação da cidade. Eu acho de verdade, Ed, eu acho que é muita falta de pensamento, muita falta de planejamento. Enfim, eu não estou querendo ofender esses artistas, não estou querendo dizer que a arte deles é mais ou que é menos. O que eu estou querendo dizer é que falta planejamento para que a cultura aconteça durante o ano inteiro na cidade, assim como eu vejo em outras gestões e municípios aqui próximo em São Paulo, né? Que tem uma cultura forte. Por quê? Porque eles caras, ali tem quatro ou cinco pessoas que trabalham com a cultura e que eles se juntam, eles brigam pra cacete entre eles, mas eles fazem uma programação, então eles têm uma companhia estável de teatro na cidade, eles têm o teatro acontecendo dentro das diversas linguagens o ano todo. Então, assim, falta gestão para mim, né?
E essa história da atriz Regina Duarte no Ministério da Cultura e já sai, agora parece que já tem outro ator que vai assumir, ou deverá assumir, como a classe tem visto, já que ela pulou fora também, né? E não fez nada praticamente. Ed, assim, eu acabei de falar de Oricuri, acabei de dar o meu ponto de vista sobre essa questão que eu já queria falar fazia um tempo, enfim. Mas a gente sabe que esse governo federal, ele é inimigo dos artistas, né? Da cultura, ele é um cara muito, assim, louco, ele muda de ideia toda hora, ele se enrola com as coisas que ele mesmo fala o tempo todo. Então, assim, entrou essa figura que você citou agora, que é a Regina Duarte, não conseguiu Uhum. fazer nada. Esse outro, a gente também não espera que vai conseguir fazer muita coisa. A gente tá, não sei se você sabe, mas a Ancine é quem viabiliza essas Uhum. produções de séries e filmes, que na maioria delas rodam entre Rio e São Paulo, mas já começa a se espalhar, tem muita produção, inclusive para o Nordeste. Petrolina recebe muita produção audiovisual, porque tem uns dos meus colegas vão daqui fazer aí em Petrolina. É, Mas esse governo, ele travou todas as verbas. A gente em São Paulo só está sobrevivendo, assim, ali numa coisa meio difícil, porque tem uma gestão municipal e uma gestão estadual que mandam alguns editais para que a gente consiga, claro, trabalhar. Entende? Porque a bilheteria já não é mais a mesma. E agora com a pandemia que já era, de quem produz focada em bilheteria realmente está numa situação muito crítica nesse momento. É tanto que hoje, eu até notei aqui, hoje eu recebi antes da live, meus amigos começaram a me mandar, a PL 1075, que é Lei Emergencial da Cultura, foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado e depois segue para o presidente. Eu tomara que ele de fato aprove. Porque eu creio que o Senado aprova, então eu tomara que o Bolsonaro assine isso para a gente. Porque existe a classe teatral toda sem trabalho e existe a cadeia audiovisual toda sem trabalho, fora os outros segmentos, né? É que no caso de TV é uma outra história, a questão Uhum. dos financiamentos muda um pouco, né? Mas essas duas cadeias que é teatro e cinema, que precisa muito desses incentivos do governo, todo mundo tá parado, ninguém tá fazendo nada. A não ser a galera da publicidade, que os atores estão gravando em casa. Acho que você vê os comerciais aí, né? De Sim, diversas sim. marcas, eles gravam em casa. Então, quem produz o audiovisual, ali numa equipe muito reduzida, está conseguindo fazer alguma coisa. Mas, de resto, tá todo mundo parado, assim. Então, não há muito o que esperar. Agora, assim, eu tomara que eles façam alguma coisa, tomara que, no mínimo, essa PL seja aprovada, porque é uma lei emergencial que consegue dar uma força para essas figuras que são dessa cadeia produtiva, que não tem uma mídia nacional e que não são, claro, ricos, né? Então a gente Exato. precisa, eu sou eles, cara, eu não vou me excluir, não. Eu e uma galera tá necessitando desse tipo de apoio para conseguir se manter e espaços culturais também conseguir manter, né? Tem muito espaço que tem muitos anos existindo e tomara que continue existindo. Posso ler o comentário da Lívia? Pode. Uma sociedade triste é uma sociedade que não tem coragem de lutar. Por isso o desgoverno é tão inimigo dos artistas. Precisa lutar mesmo, eu acho, Ed. Eu acho que a gente tem que aproveitar a nossa voz, o nosso entendimento para a gente poder se expressar, para que a gente possa falar. E nesse momento de crise de saúde pública, graças a Deus a gente tem essas ferramentas, né, Ed? Como lives e vídeos e internet para fazer alguma coisa, para poder falar alguma coisa realmente, né? Enquanto a internet permite, né? Cid, Ainda é, Cid Medrado está conosco. Cid Medrado é, uma Cidinha das Medrado. âncoras do Nossa Voz, a rádio local aqui na cidade de Oricuri. Sim, sim. Obrigado, Cidinha, Nossa pelo Voz é um carinho. jornal muito bacana, né, cara? É Voluntários da Pátria, né? Exato. Hoje é Voluntários FM da Pátria. 100,9. FM. A evolução tem que Bacana. acompanhar, né? Sim, sim. Franz, a gente pode dizer que. Eu quero dizer, lhe perguntar se você se considera já bem-sucedido e também, na sua visão, o que é ser bem-sucedido no mundo da arte, do cinema, do teatro. Cada um, claro, tem uma opinião sobre esse assunto. Uhum, Que tem muita gente, principalmente as pessoas que talvez não são desse meio, imaginam que ser bem-sucedido é você ter feito algumas novelas na Globo e tá estourado. É você ter feito um Big Brother, que já não é muita coisa hoje em dia, verdade. né?
É você tá fazendo uma grande produção para Netflix, que eu acho que é onde tem mais assinantes, o streaming fechado, que tem mais Uhum. assinantes hoje em dia. Então, acho que as pessoas imaginam que é isso. Eu acho que, para mim, ser bem-sucedido é você poder estar trabalhando naquela profissão que você escolheu. É você conseguir estar sendo remunerado por aquele ofício que você se dispõe há tanto tempo. Entende? Eu acho que eu tenho muita coisa para conquistar. Eu acho que eu estou chegando, como eu te falei, aquele filme que eu fiz o stand-in lá do cara da Record, foi um divisor de águas para mim. Então tem 3 anos só que eu fiz esse filme, né? Então eu acho que tem muita coisa para acontecer. Mas eu sou muito grato por hoje em dia conseguir ser uma artista que vim do sertão de Pernambuco, que luto há 10 anos, conseguir me manter, conseguir pagar as minhas contas com o dinheiro, com o pagamento do meu ofício. Entende? Eu recebo pelo ofício que eu defendo, pelo ofício que eu escolhi, que é o teatro, que é o cinema, que é a arte, né? Que é produzir tudo isso, que é estar em cena, enfim. Então eu acho que ser bem-sucedido é fazer aquilo que você gosta. Eu vou só citar um exemplo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhava numa loja e eu acordava cedíssimo e eu odiava me acordar cedo, assim. Eu odiava de uma maneira, era um sacrifício. São Paulo tem hora que tá frio, tem hora que tá calor, é uma loucura Uhum. aqui. Então, era muito louco. Quando eu fiz esse filme, a gente, só pra você ter uma ideia, a gente trabalhou 60 diárias, dá mais de 2 meses, entende? Eu acordava 4h30 todo dia. Eu tinha uma disciplina muito louca, assim. Eu dormia tal hora, para que tal hora eu pudesse acordar, pudesse ali me arrumar rapidamente e pudesse seguir. Porque eu era uma das primeiras figuras a chegar no set de filmagem. Então, tem essa questão da disciplina também. O artista precisa disso, né? E assim, a diferença é que naquela época da loja eu me acordava muito infeliz. E hoje eu me acordo qualquer hora muito feliz para ir trabalhar. Porque é o que eu escolhi, é aquilo que eu gosto. É... Cara, eu não sei viver sem isso, assim. Só para te falar, não sei. Entende? O sucesso a gente poderia não defini-lo assim como ganho dinheiro no Famosos, mercado. famosidades, celebridades, exatamente, exatamente. Tem uma galera em São Paulo, de premiada, que não estão na televisão, né? Eu estou trabalhando com não posso citar aqui, mas algumas atrizes, assim, que são premiadas, toda peça que elas lançam, elas levam o prêmio Shell, sabe? O APCA, que são prêmios de teatro importantíssimo aqui para o Brasil e para São Paulo. Elas levam, e elas não estão na televisão. Entende? Então não é sinônimo que a pessoa ela é bem-sucedida ou não se ela não está fazendo televisão, entende? Eu Uhum. acho que você está trabalhando naquilo que você gosta, eu acho que é ser bem-sucedido também. Lani Rodrigues, você é uma pessoa iluminada. Tá no céu, Ah, né? Elaine, muito querida. Beijos pra Elaine, pra todo mundo aí, gente. Só para a gente registrar aqui, com quem você está conversando hoje? Hoje o nosso bate-papo é com Franz Grange, artista, filho de Oricuri, hoje mora em São Paulo, e atua no teatro, principalmente, e também é produtor cultural, hoje é integrante da companhia Los Lobos Bobos, de São Paulo. É espanhol. É, Eu não sei por quê, mas é espanhol. É Los Lobos Bobos. aí, ó, Los Lobos Bobos. Antigamente eu me confundia muito. Eu ligava para as pessoas e falava, e eu me enrolava, Los Bobos Lobos, enfim, era uma troca muito louca assim. Mas agora eu já me acostumei com o nome. Vou trazer para nossa linguagem. Posso? Pode? Tamo junto. Tamo junto, exatamente. Giovanni, tá? Giovanni também um grande Giovanni. incentivador, faz parte também da ONG Caatinga, muito respeitada aqui na cidade de Uricuri, região Ah, do é Piauí. bacana, a ONG é maravilhosa. Eu lembro do Caatinga. Exato, desenvolve muitas tecnologias para o convívio do semiárido brasileiro. Sim. Eu estava com uma expectativa para a nossa conversa, porque Uhum. eu já acompanhei desde o tempo do Araripe, mas a gente mantém ainda as conversas, a linha de amizade que a gente começou lá atrás. Sim, E a exatamente, gente, quando, por exemplo, estávamos no teatro, aí eu fiquei pensando É. hoje, sabe, Franz? Eu vou conversar Uhum. com o Franz, hoje é o ator Franz, não é mais só o Franz que a gente conversava, né? Eu acho que, viu, cadê aqui, Marciano?
tá dizendo que eu admiro muito meu amigo Franz. Pois é, Renato Pá está conosco também. Até pergunta, você acha que sua cidade mudou muito desde que saiu daqui? A gente já até respondeu um pouco sobre isso, né, Franz? É, a Sobre gente essa falou um pergunta de pouquinho sobre Renato. isso. Ana Paula, leia aí, Ana Paula, que você está enxergando melhor que eu, Franz. Ana Ah, deixa eu ler, Ana Paula, Patrícia. cadê? Ana Ana Patrícia. Patrícia. É, ela diz assim, ó, quando fizemos o que gostamos, conseguimos nos realizar como pessoas e encontramos o equilíbrio interior. Aninha, cara, é exatamente Fechou. isso. Ela É, deu tchau. fechou, Ela deu é tchau. exatamente isso. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, ó, cadê Renato Pade? Eu conheci o Renato Pade criança, sabe, Ed? E nessa vai e vem, eu mudei para São Paulo, então eu não mantive mais contato. Quando eu vi agora a live de vocês, eu falei, meu Deus, eu conheço. Quem é, quem é, quem é, quem é? E aí eu lembrei de Frei Dimas, lembrei que ele acompanhava Frei Dimas e que hoje ele é um líder político aí, né? Uhum. Ele tá defendendo a juventude na política. Eu acho muito bacana isso. Ele só não cresceu, continua criança. Ele continua baixinho? Mas é um grande homem. Ele tá falando É, aqui, hoje fazemos a paixão de Cristo. Bacana, muito bacana. as surpresas. A gente que quiser interagir conosco, pode. Eu sou assim meio míope, mas Franz tem uma visão assim de águia. Ele vai lendo. É, Milton Popular é. aqui, ó. O Milton entrou. Milton, boa noite, Ó, querido. Milton! Ó, Milton, a gente já falou de você. Depois você vai conseguir assistir a live que vai ficar disponível no perfil do blog do Ed. E você vê que a gente falou de você. Mas um grande abraço para você, querido. Franz, a gente Ah, falou assim, pode Renato, da falar. cultura. Em sonhos, você percebe, pelo meio que você está convivendo, lógico que tem uma frase que diz assim: a vida Uhum. imita a arte. Você vive isso no seu dia a dia, que a vida, você falou há pouco, que fez um personagem assim, mais místico, depois já teve que um policial militar, aí já voltou para a ditadura militar, ou seja, se revestisse de tantos personagens, mas sem sair de si. Aí volto, a Uhum. vida imita a arte, aí eu quero já que você entre também na questão dos sonhos. As pessoas hoje Tá. mantêm sonhos ou estão assim um pouco desanimadas? Ed, a gente não consegue responder essa pergunta, a vida imita a arte. A gente não sabe se a vida imita a arte ou se é a arte que imita a vida. Eu Uhum. sinto que é uma coisa assim, interligada, muito indefinida, sabe? A gente não consegue chegar a uma conclusão de fato baseado nessa frase, né? É, o que eu posso dizer é que, assim, eu já te falei isso, vou repetir, a arte ela é a identidade de um povo, a arte ela é muito necessária. Tem um poema da Zélia Dunca que fala sobre vida em branco. Eu vou até fazer, depois eu vou deixar nos meus stories salvos lá. No meu GTV, vou deixar salvo. Então, Ed, é muito necessário que tenha a música, que tenha teatro, que tenha o cinema. Eu, Oricuri, acho que não tem cinema, mas eu tenho certeza que tem muita gente que é assinante desses streams, né? Que é Netflix, entre outros. Então, seria muito ruim para a gente viver em um mundo totalmente em branco, sem cores, sem música, sem aquele quadro na parede. Falando isso, a minha parede está branca, tá, gente? Que eu mudei recentemente, enfim. Mas, Uhum. enfim, para cada tem umas coisas, mas é cronograma no trabalho. Mas seria muito difícil para a gente, ser humano, seria muito entediante viver de casa trabalho, trabalho casa, lidar só com números, lidar só com essa coisa do capitalismo, do consumismo. Seria muito triste, sabe? Seria muito triste não cantar uma música para o seu filho, né? Seria muito triste não poder falar dos artistas que você gosta, daquele filme que você gosta, daquela música que te emociona, ou daquela música que te faz sorrir, ou daquele filme, enfim. Então a arte é muito necessária para todos nós da humanidade. Eu falo do Nordeste, mas eu falo assim do mundo inteiro, cara. É necessário assim pra gente. Então eu não sei de fato se a vida imita a arte ou se a arte imita a vida. Eu sei que eu me chega desafios. Os personagens que me chegam normalmente não tem muito a ver comigo, assim. São figuras bem diferentes, assim, do meu ser, do meu dia a dia, daquilo que eu sou, assim. E aí, claro, é uma puta construção e a gente chama muita gente para ajudar a construir, entendeu? Quando eu fiz essa figura mística pro trabalho com o Pascoal, eu chamei um caracterizador, que é o Gabriel Cavalli, que eu acho ele maravilhoso. Falei, Gabriel, eu preciso de você urgente. Ele veio correndo, assim, ele trouxe tudo que eu precisava, Ed.
Eu consegui fazer essa figura, essa personagem, em 3 dias. Tu imagina a piração. E eu ainda estava produzindo junto com o Pascoal a temporada, entende? Então foi uma coisa muito louca, mas foi lindo de fazer. Assim, a gente teve uma plateia muito bacana. Falando de sonhos, Sonhos. Ed, pode falar. Falar agora em sonhos. Tá, falar de sonhos. A gente tem muitos. Eu acho que a gente, principalmente quem é artista, vive sonhando, vive querendo realizar coisas. A gente que tem esse, quem é Davi Alencar, prazer em conhecer, Franz. Perdão, Davita, é isso? Da Dalvita Alencar. vida. Prazer, Dalvita, perdão, Dalvita Alencar, prazer. Ed, sonhos, se eu acho que se o artista não tiver sonhos, ele não consegue viver. Uhum. Porque a gente não é uma CLT, né? A gente trabalha de uma outra forma. Então a gente precisa sim sonhar, precisa sim acreditar muito. Se eu puder falar de um sonho específico, é uma coisa que eu tenho me cutucado há tempos já, é poder levar um projeto de teatro, uma peça para Uricuri, sabe? É arrumar meios para que a gente possa levar, para que a gente possa abrir isso para o público, sabe? Eu não digo nem cobrar ingresso, cara, de repente. Se tiver uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura, a gente faz em um outro formato. Então, assim, é abrir para as pessoas, é abrir para os estudantes, é abrir para aquela galera que não tem acesso. É começar a fazer uma coisa, Ed, que eu acho extremamente necessária, que em São Paulo também se trabalha muito isso, que a gente chama de formação de plateia. Oricuri falta formação de plateia. E a gente só consegue, Ed, essa formação de plateia, esse interesse dessa comunidade, dessa população pela arte, pelo entretenimento, se a gente tiver um ponto de apoio, que, no meu ponto de vista, poderia ser o Carlota Peixoto. Entende? Verdade. Fábio diz uma Então, coisa eu acho assim. que a gente precisaria. Eu queria muito um dia poder levar o meu espetáculo daqui, seja o infantil, seja o adulto, seja com aquele cara, seja com aquela outra atriz, para Uricuri e chamar essa galera e dizer: galera, vamos fazer em praça pública, vamos, quando puder ter aglomeração, porque agora a gente não pode, né? Tem que esperar Verdade. voltar tudo isso, que fique bem claro. Mas que as pessoas possam ver de fato um espetáculo grande. Eu tenho muito esse sonho, assim. E claro, para minha carreira eu tenho muitos, assim, muitas pretensões. Acho uma puta hipocrisia das pessoas. Eu não sou pretencioso, não sei o quê. Eu acho que você não pode ser pretencioso ao ponto de você querer passar por cima das outras pessoas, entende? Mas aquela pretensão de se realizar cada dia e de se firmar cada dia quanto artista, não tem a menor dúvida que eu tenho. Como artista, no caso, dentro do teatro, cinema, produção cultural, enfim, eu estou com muito gás, com muita vontade de fazer tudo isso. Fábio Souza está dizendo assim, há anos atrás, Ah, era muito difícil um ator natural do Uricuri ou do interior nordestino conseguir chegar onde você chegou. E hoje, como você analisa essa possibilidade? olha, cara, entrou aqui um diretor que eu conheço, que eu gosto muito, chama Anderson de Jesus. Já fiz algumas séries dele, eu quero agradecer muito a oportunidade, Anderson. Acabou de entrar aqui. Gosto muito desse cara. Ed, é aquilo que eu te falei, tem que ser muito persistente. Sair do sertão de Pernambuco sem ninguém te conhecer, sem você ter padrinhos, né, nessas outras cidades. É você persistir muito, é você acreditar muito no seu trabalho, é você acreditar que você vai conseguir se realizar, entende? Eu estou no nível, Ed, que eu não penso em hipótese alguma em desistência, em desistir. Porque são 10 anos que eu moro em São Paulo, mas eu já vivia teatro em Oricuri, eu já fazia teatro em Oricuri, então é muito mais de 10 anos dedicado à arte, dedicado a entreter as outras pessoas, a emocionar as outras pessoas, a informar as outras pessoas, porque a arte ela é tudo isso, ela tem vários canais, entende? É você poder emocionar, é você poder informar, é você poder fazer essa outra pessoa rir, é você poder fazer essa outra pessoa feliz, entende? Ao mesmo tempo. Então, eu estou no nível assim, que como eu acabei de falar, eu tenho muito gás, eu tenho muita vontade de fazer muitas coisas, entende? Renato está dizendo aqui que Renato. Diego, Diego. Diego sempre conta a sua história para inspirar, a motivar os outros jovens do teatro. Isso é interessante, né? Servir também de motivação. Nossa história sendo contada Uhum, para que outros também se empolguem e continuem, apesar das dificuldades ou dos desafios, uhum. permanecer sem abandonar o sonho, né, França?
Ed, eu de verdade, eu não imaginava que em algum momento da vida eu poderia ser referência para ninguém. Isso eu não fazia a É. menor ideia. Em São Paulo, aqui no meu ciclo, me chegou algumas pessoas falando dessa inspiração por eu ser tão persistente, por eu acreditar tanto, por eu poder conseguir realizar coisas junto, claro, com essas parcerias que eu acabei de citar agora há pouco. Eu não imaginava que eu podia ser inspiração para ninguém, mas eu fico muito grato e eu tenho consciência da responsabilidade que é você ser referência para outras pessoas. E ao mesmo tempo, isso nos dá muita força para que a gente possa seguir a cada dia. Porque é desafiador, né? A gente falou já sobre isso no vídeo, é desafiador. Né? É uma profissão que não tem uma estabilidade, não tem um salário fixo. Você Uhum. faz um projeto, você termina um filme, você não sabe quando você vai fazer o próximo. Então você acaba uma temporada do espetáculo, você não sabe quando que você vai conseguir fazer a próxima, entende? Mas eu não imaginava, mas eu fico muito grato a poder ser citado como exemplo e sei da responsabilidade para tudo isso e procuro honrar a cada dia essa responsabilidade, né? Isso é importante. Franz, é sempre bom o nosso bate-papo. Você já percebeu que a nossa conversa não é muito formal, né? A gente tem Não, a trazido, gente vai se jogando. Pô. fica à vontade, a É, gente falando aqui sobre muitas situações. Atualidades. O que você destaca para nós sobre essa atualidade? A gente sabe dos desafios que estamos vivendo. Você traz à lume a questão de alguns artistas que estão produzindo em casa, o sim, teatro precisa sim. sair, né? Tem um grupo, inclusive Uhum. a companhia, mas assim, na atualidade que nós temos. Ed, eu sei que tá acabando que eu tô olhando o relógio aqui, daqui a pouco, acho que 3 minutinhos acaba, né? Então vou tentar resumir. É, Cara, a atualidade, a gente não tem como falar da atualidade e não falar desse momento, dessa Uhum. incerteza que é como a gente vai voltar, como é que o cinema vai voltar, né? Como é que eu vou poder ir ao cinema daqui a pouco, como é que eu vou poder ir ao teatro, porque lembrando, e além de eu fazer teatro, eu também consumo muito teatro, né? Eu vou muito ao teatro, faz parte do ofício, do meu ofício, isso. Então, é uma incerteza não saber como que a gente volta, né? A gente tem uma expectativa de que em setembro as coisas já estejam mais flexíveis e em dezembro. Então, a gente tem um ano aí de muita incerteza devido a essa crise de saúde pública que a gente está vivendo, entende? É, assim, é um pouco angustiante, né? Eu acho que todo artista tem suas práticas e eu também tenho as minhas práticas. Eu tenho, por exemplo, segurado a onda, claro, fazendo alguma coisa do home office. Eu estou sempre vendo editais, estou escrevendo, fazendo coisas, mas eu tenho meditado muito para conseguir superar esse momento, porque é muito difícil você sair de uma rotina que você não tem tempo para nada e você se vê dentro de casa trancado, né? Eu acho que todo mundo se sente um pouco angustiado e eu não posso dizer que eu não sou um deles que eu sou, entende? Mas a gente acredita muito, né? Eu acho que se a gente não acreditasse, não daria certo. A gente acredita que vai voltar, que em algum momento a gente volta a essa rotina, né? Tem perguntas aí, eu não sei se eu vou conseguir falar com todo mundo. Estou procurando aqui, É, mas o Marciano está dizendo aqui, ó, vou ter que sair aqui. Abraço, meu amigo Franz, e para você. Obrigado, Marciano, pelo carinho. Quem tiver pergunta, mas, pode mandar aqui que dará tempo a gente ir respondendo, né? Deixa eu sim, ver aqui. Marciano, querido, um grande abraço. Ele foi muito carinhoso comigo a última vez que eu tive em Uricuri. Ele é muito Grande abraço. Quem receptivo, mais? né? Rony Moreno, de É, rádio, também eu está acho que. conosco. Quem? Rony Moreno. Rony. Regis Moreno? Rony. Rony Moreno. Ele é irmão do É Regis, né? Regis e Rony. É a dupla São aqui. irmãos. Lembro, Ah, lembro, exatamente. muito bem. Cadê Bom, o mais? Renato tá falando também que hoje o Diego é dirigente da peça, ele é diretor, né? O Diego Nunes, eu não sei, acho que o nome artístico dele ainda é esse. Exato. Diego, Diego é uma figura muito querida, né? É um menino muito bacana, eu tive uma convivência ótima com o Diego. Quero dizer, Diego, que se eu estiver em Uricuri e eu puder contribuir com alguma coisa, pode contar comigo. Eu não sei quando eu vou e quanto tempo eu posso ficar nessas idas e vindas, né? Mas quero dizer pro Diego aqui, Renato, eu acho que ele não tá na live, mas pode dar o recado para ele, Renato. É, eu tô falando isso. Eu estou à disposição quando eu estiver em Uricuri. Muito bem. Quem entrou aqui agora foi Nena. Boa noite, Nena. Nena é fantástica. Conheço de tempos aí, vou dizer nem muito tempo.
Ele aqui, Milton, tá lindo os dois. Obrigado. Milton tá me chamando. Tá, até Sim. que alguém me disse que eu sou bonito. É graças a É, você, viu, é só Franz? para falar rapidinho, falando ainda do Diego, eu acho que assim, a gente, quanto artista, eu acho que a gente tem essa obrigação de repassar uma coisa chamada conhecimento, né? Então a gente Verdade.